Bom dia a todos aqui que nos acompanham. Super obrigada por estarem aqui. Os meninos do Olhos do Amor. Entrou. Tudo bem, meu amor? Bom dia, tudo bem? E você, Amélia? Tudo bem também, Lu. Deixa eu arrumar só esse trequinho aqui. Peraí. Pronto. Vamos Isso. ajustando, vamos ajustando. Isso aí. E aí, querido, já fizeram a live de Já vocês? fizemos a live, a gente tem feito praticamente desde o começo do ano, às 7 da manhã, Ah, e que nossa, foi gostoso. lindo, foi lindo. Hoje nós iniciamos uma nova sessão hoje, está no Sei. capítulo 5, que é um capítulo que eu gosto muito, que é cura e integridade. Ah, sim. É a Uhum. sessão que diz o guia com G maiúsculo, né, para a salvação, que é a sessão 3 é muito linda, muito É linda. muito linda, é uma delícia, né? Algumas coisas É, não puxam a orelha, algumas passagens não puxam a orelha da gente, mas então isso, fazem um carinho, né, no curso. sim, Então sim. tá. Lu, super obrigada por você estar aqui, super Eu, obrigada por nós estarmos juntos nessa sim, jornada e muitíssimo obrigada por participar com a gente lá na conferência, na quinta conferência lá em Floripa esse ano, que é, todo mundo está mais que convidado. A gente está fazendo um monte de coisa, um monte de preparativos. Cara, olha, alguém tem uma ideia de coisa mais nova, de coisa nova para ficar mais gostoso lá, né? sim. Mas eu gostaria muito que o nosso pessoal aqui conhecesse mais um pouquinho de você. Eu sei que a gente já fez um podcast, já contou um pouquinho, mas assim, é só um pouquinho assim do Lu, né? Do Hum, Luciano. certo. Antes do curso, depois Hum, do curso, né? nossa. E também como que vem vindo, né? Essa coisa, porque cada vez que a gente lê, a gente tem Hum. um pouquinho mais de compreensão e tal. Sim, sim, é verdade, é verdade. Nossa, que bom, que bacana. Muito obrigado, obrigado por estar aqui tendo essa oportunidade, né, de conversar com você, né? É sempre muito gostoso, você sempre muito gentil, muito amorosa, então, né, muito gostoso. Então, Maria Amélia, o livro entrou na minha vida há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, né? O Luciano, no passado, era um empresário, né, com bastante compromisso aqui no mundo, vamos se dizer assim, né? E uns 5, 6 anos atrás, o livro chegou para a gente, para mim e para a Paty, né? Nós iniciamos juntos, né, eu e ela, e aconteceu até uma coisa bastante interessante no início, porque quando nós ganhamos esse livro de uma amiga nossa, da querida Manu, que você conhece, né? Isso, falei com ela ontem. Falou com ela, ah, que linda, faz tempo que eu não a vejo. E logo em seguida que nós ganhamos o livro da Manu, a Paty quebrou o pé. E a Paty ficou praticamente 2 meses de cama, né? E ela aproveitou essa oportunidade, esses 2 meses sabáticos, entre aspas, né? Vamos dizer assim, né? Forçosamente sabáticos? Forçosamente sabático, né? E deu uma mergulhada, né, no livro, principalmente no livro-texto, para ela entender um pouquinho mais sobre a metafísica. E aí ela falava um pouquinho comigo, olha, Lu, e tal, o livro está falando isso, falando aquilo. Mas eu confesso para você que no início eu fiquei com um pouco de medo, né, em relação ao tamanho do livro, né? A gente olha a forma, né, Maria Amélia, e eu falava assim, ah, isso aqui não está me atraindo muito, não, né? E aí, então, mas conforme a Paty foi me trazendo algumas coisas, alguns insights que ela foi tendo e tudo, eu falei, bom, acho que agora eu acho que eu tenho que pelo menos abrir e ler o prefácio para ver o que que esse livro fala, né, Maria Amélia? E Pelo aí foi, menos, né? e aí depois que eu li o prefácio, nossa, foi como se fosse aquele sentimento de amor à primeira vista, sabe assim, né? Apaixonou-se. Me apaixonei pelo livro, pelo conteúdo, pela metafísica, e aí eu mergulhei mesmo, aí eu mergulhei, é, eu me tranquei, vamos se dizer assim, no meu escritório durante
praticamente um ano, né? E fui tentando entender, compreender, né? E buscando professores como você e outros professores, né? Que tem bastante vídeo disponível sobre o livro, sobre os ensinamentos. E eu fui tentando, então, montar, vamos se dizer, né? Esses ensinamentos para eu poder não só entender, mas principalmente para poder praticar, né, Maria Amélia, que é o mais importante, né? Ali no prefácio ele já fala, né? Ó, a teoria está aqui, mas o que eu quero que você faça é praticar, né? Isso, Isso. perfeito. Então, e a gente vai aprendendo só através da prática mesmo, né, Lu? É, Porque na teoria, nossa, que beleza, eu entendo tudo também e tal, sim, mas é. assim, praticar, né? Uhum, Tirar os apegos que a gente tem, né? Nas é. mágoas, nos ressentimentos e tal, né? Isso, perfeito, perfeito. Isso dá um trabalhinho, né? Isso requer uma pequena disponibilidade, né, Maria Amélia? Né, como o livro diz, uma É, pequena disponibilidade, muito mas é pequeno. isso, não é mais do que isso. Às vezes a gente acha que é um bicho de sete cabeças, mas não é, né? É uma pequena disponibilidade para você começar a deixar o Espírito Santo trazer uma nova interpretação sobre tudo aquilo que a gente acha que está acontecendo fora da nossa mente, né, Maria Amélia? Mesmo, né, Lu? Mesmo. E a gente pensa que está acontecendo lá, aí ele vai mostrando para a gente que não está, né, que aquilo lá é só um reflexo, né? E é difícil para a gente, porque assim, o mundo é muito real para nós, né, Lu? É isso que a gente Hum, vive falando entre nós, né? isso, Entre nós. é. E porque, assim, é realmente muito difícil a gente não ter uma expectativa Uhum, ou de comportamento, né? Ou de comportamento de alguém, ou de acontecimentos, de comportamento nosso. Então, essas é. expectativas que vão dizendo para a gente que, assim, o mundo é real, né? É. E as coisas estão acontecendo e Uhum, você tá jogado aí, você tem que, sabe, né? Você vai só uhum, responder, é, certo? é, Então, depois a gente vai revertendo esse sistema de pensamento, ou né, essa é. forma de pensar. Isso, perfeito. E assim, né, Maria Amélia, como você disse, é, a gente não precisa mudar nada na nossa vida, né? A gente precisa mudar a maneira de enxergar, né, as coisas que estão acontecendo no mundo, né? E isso está disponível para a gente agora, nesse momento, né? Eu tenho alguns amigos, né, que, né, até vou trazer um assunto aqui, né, que é um assunto que talvez seja um pouco de tabu aqui no mundo, né? Uma crença aqui no mundo que isso é um tabu, né? E eu tenho alguns amigos que às vezes falam, mas esse livro que você estuda e tal, não sei o quê, né? E em relação a sexo, droga e rock and roll, né? Aquela brincadeira, né? Sexo, droga e rock and roll. Eu falei, ué, mas qual que é a diferença? Né? Não existe diferença, né? Então, assim, né? O livro, o Curso em Milagres, ele não está preocupado com a forma, ele está preocupado com o conteúdo da nossa mente, né? Então, assim, né? Em nenhum momento, né, o livro diz para gente deixar de fazer as coisas aqui no mundo, né? Mesmo que seja sexo, né? Que é um assunto que muita gente não gosta de falar, né? Mas não tem nada de errado em relação a isso, né? O importante é a gente, seja sexo, seja rock and roll, seja dinheiro, seja comida, qualquer assunto, né, que aqui no mundo a gente dá muito significado, é exatamente essa a proposta do livro. É a gente olhar para a nossa mente e ver o quanto ainda a gente torna isso real e com significado, né? E ir olhando para isso e pedindo para o Espírito Santo trazer uma nova interpretação sobre tudo isso que a gente ainda dá muito investimento e muita realidade, né, Maria Amélia? Nossa, muito mesmo, Lu. E eu sempre brinco que eu falo que o autor do curso, ele não é nada romântico, sabe? Uhum. Começa por aí, não é nada Não. romântico, certo? Porque para ele, né, para ele, o que acontece? Você fazer sexo ou comer um prato de comida dá na mesma, né? Exato, Então exato. é tudo igual. Mas Uhum. aqui
porque, né, é o reflexo de um pensamento de diferenças, né, que é um Hum, pensamento de separação, então tudo aqui né, e tal, e aí a gente acaba achando que a sexualidade determina o caráter de alguém, é, perfeito. e etc. Então, assim, Hum, eu penso que às vezes eu até ou sinto, lógico, né, que é tudo dentro da nossa própria mente, é, mas eu sinto que Jesus fala, oh meu Deus, tá bom, né? Aliás, tem sim. uma passagenzinha no livro de exercícios, não vou Hum, lembrar onde é, tá? Mas é uma dessas, né, que ele vai dando hum, uns assuntos específicos, ele fala, uhum. aí o final dessa passagem, ele fala, até quando, filho de Deus, até quando? Quando eu li isso a primeira vez, eu falei, você perdeu a paciência. Né? Até quando? Até quando? Né? É, Porque a gente insiste, né? A gente uhum. insiste no sofrimento, a gente insiste nessa coisa de estar certa, Isso, né? perfeito. Então, e assim, eu tenho que estar certa para você estar errado, né? Nós dois não podemos Hum, juntos, né? exato. Aqui no mundo é um ou o outro, né, Maria Amélia? Nunca, Exatamente. nunca os dois juntos, né? Então, esse já começa um dos ensinamentos, ou uma das bases importantes do livro Um É, Curso em Milagres, né? isso, ou um E, ou outro. Se você ganhar, eu tenho que perder. Portanto, e eu vou brigar com você porque eu quero ganhar, né? exato, exato. Isso. Que é o que o ego fala, né? A briga pela sobrevivência. Na verdade, é a sobrevivência dele, né? Porque enquanto a gente continuar achando que a gente está brigando aqui, né? E o que eu preciso, o que eu quero de você, você tem que me dar, e eu, senão eu não te dou, né? Que é aquele amor de barganha, vamos se dizer. Isso faz com que o ego permaneça sobrevivendo na nossa mente, né, Maria Amélia? É isso que ele quer, é isso que ele quer. É uma grande armadilha isso, né? Enorme, né? E é o que mantém a gente aqui. Mas, Sim. assim, precisa ficar claro para os estudantes, né, Lu, para todos nós. Claro, racionalmente, tudo bem, né? Mas precisa ficar mais claro para a gente poder se perdoar, né? Que Uhum. sem culpa esse mundo não é possível, né? Então não é possível. Por isso que, assim, sem o ego, né? Não é possível. A gente não consegue viver aqui sem o ego, a não É, ser por alguns instantes, que é no mundo feliz do Espírito Santo, né? isso, Mas perfeito. assim, então, o que que a gente tem que fazer, né? Que é uma das coisas que estão nas minhas duas falas lá na nossa conferência, né? Uhum, Então, uhum, porque assim, o que que a gente faz se a gente não consegue viver sem o ego aqui? uhum. A gente escapa dele. A gente vai escapando dessas armadilhas, né? A gente vai escapando, escapando, no sentido de que a gente vai fazendo a outra escolha, né? Cada vez mais, É, certo? perfeito. E se lembrar, né, Maria Amélia, sempre quando a gente não estiver em paz, a gente fez a escolha errada, né? E aí a gente se lembra que a gente pode fazer uma escolha nova, né? Uma nova escolha, É, né? Então, às vezes né, dentro do nosso grupo de estudos, né, a gente conversa muito sobre isso, sobre quando eu me lembro, né, do Espírito Santo. A gente se lembra do Espírito Santo exatamente quando a gente não está em paz. Aí a gente se lembra que a gente pode fazer uma nova isso. escolha, né? Isso mesmo. Aí, mas é assim, e é por isso até que a gente não Uhum. precisa brigar com a gente quando a gente não está em paz, né? Uhum. Porque é uma forma da gente já desconfiar que essa escolha foi errada, né? Perfeito. Aham. E ontem eu estava conversando com aquele autor que eu te falei, né? Ontem a gente conversou um pouquinho, e Sim. aí ele estava falando, não, mas a gente tem que estar mais atenta, que não sei o quê, blá, blá, blá. Eu falei, olha, é assim, eu já estou como fala? Hum. Conformada, né, de entrar em furdúncios, porque aí tem esse bando de gente aqui em volta, né? Nós temos a sorte de ter os nossos alunos, de ter os nossos companheiros aqui, e Sim. aí quando eu não estou bem, já tem um outro aqui que pode me lembrar, né? E a Isso, gente não perfeito. precisa ficar mal com isso, porque afinal de contas,
são todas projeções da minha própria mente, né? Exato, exato, Parte de exato. mim mesma. Então, não há constrangimento, mesmo que nós estudemos o curso, que nós ensinemos um curso em milagres, né, o tempo inteiro e tal, não há constrangimento quando a gente não está bem e a gente precisa de alguém, né? Perfeito. Porque esse mundo é um mundo de necessidades. Então, aí a gente precisa de alguém, mas a gente precisa de quem? A gente precisa da outra parte de nós mesmos para poder lembrar, né? E ficar mais leve, lembrar mais fácil, né? Isso, nossa, perfeito isso que você trouxe, né? São os nossos companheiros poderosos, né? É a gente poder, né, através de uma expressão, de uma conversa, né, a gente poder se lembrar realmente, né, que nós estamos juntos nesse caminho, tudo. E o nosso irmão, o nosso Salvador, né, ele sempre traz o conteúdo da nossa mente. Por mais que isso seja, por mais que tudo isso seja muito abstrato, né, e às vezes o livro, né, o conteúdo do livro, ele tem uma parte bastante abstrata, mas isso não tem problema nenhum, né? É a gente ir realmente pedindo para o Espírito Santo uma experiência para a gente confiar e acreditar nele, né, Maria Amélia? Porque, Mas é porque a gente desconfia mesmo, né? E tá tudo bem, não tem nada de errado em relação a isso, né? Às vezes você fala assim, não, mas será que é isso mesmo? Será que é isso? Será que Jesus está querendo falar isso mesmo? Será que é tão simples assim? Então, pois é, né? Aí às vezes até a gente duvida da simplicidade, né, Maria Amélia? muitas Né? vezes. Aliás, eu acho que a gente sempre duvida da simplicidade. Quer dizer, vai Uhum. duvidando cada vez menos, né, Lu? Ainda bem, Isso, né? exato, é Mas a exato. gente duvida, sim, da simplicidade, a Uhum. gente duvida, né, que o amor de Deus está em nós, É, porque, né, por toda essa identificação mesmo com o sistema de pensamento do ego, então hum, a gente não consegue aceitar o que ele está dizendo, né? isso, perfeito. Mas a gente vai aceitando, como diz, eu digo numas turminhas, né? Devagar, não é? Então, aí a Isso. gente. Eu falo errado para chamar bastante atenção, né? Então, vamos devagar mesmo com esse É, processo, porque quando a gente vai com esse processo de é, observar, né, uhum, a nossa identificação com o ego, que ainda é quase 100%, mas esses exato. escapes que a gente tem, né, e quando a gente vai devagar nisso, nesse processo, o que que vai Hum, acontecendo? A gente tem tempo de praticar o auto-perdão, né? isso, perfeito, perfeito. Se Nossa, for, é se isso. for de supetão, já pensou? Aí a gente não É, aguenta, né? o caminho é gentil, tem que ser gentil, né, Maria Amélia? Tem que ser, porque assim, né, Precisa. a nossa mente, né, ela vem com tanta coisa já de tanto tempo, né? Então a gente precisa ir devagarzinho e desfazendo, né, todas essas barreiras que a gente mesmo fez contra o amor, né? E isso às vezes é muito difícil até de entender, mas não, né, não tem problema, né? Então como você falou, é degavar, Isso, vamos degavar, é degravar, porque aí, gentil, é isso, aí a gente gentil. consegue detectar, por exemplo, quando a gente está sendo mais carrasca com a gente mesma, né? Isso, Então, eu acho que tem um comentário da Claita aqui. O essencial é simples, é isso mesmo. E a simplicidade é a paz da mente. Isso mesmo, né, Claita? perfeito, É Clara, perfeito, para a gente chegar nisso, é que a gente tem que ir realmente devagar, perceber, né, as autocarrasquices, que são Uhum. muitas, né? Só o fato de eu falar, gente, não consigo ficar pensando, ou não consigo escolher o Espírito Santo 100% do tempo. Nossa, que horror, né? Que horror. E aí a gente esquece que quem está falando isso é um ego. Isso, exato, exato. E você trouxe uma situação que eu iniciei e acabei não concluindo, né, sobre a gente ter ajuda, vamos se dizer, dos nossos irmãos, né? Então, é importante quando a gente realmente está equivocado e a gente, durante todo o nosso dia, a gente passa por muitos momentos de transtorno, né, e de equívoco, né, é a gente poder contar, né, com o nosso irmão, para a gente poder falar, para a gente poder conversar,
né? E assim, né, Maria Mera, quando a gente não tiver essa oportunidade, é a gente falar com o Espírito Santo, né? A gente ter uma conversa sincera com ele, mesmo que a gente pareça ser louco, tá falando sozinho na rua, né? Mas é uma prática, é uma prática que é muito importante a gente conversar com ele. Às vezes tem gente que gosta de escrever, eu mesmo, né, quando eu não tenho condições de conversar ou com a Patrícia, ou com algum amigo, algum companheiro poderoso, algum amigo, alguma coisa, né, que consegue compreender um pouco, né, aonde eu estou querendo chegar, vamos se dizer assim, né, Uhum. eu Fale a mesma escrevo língua. Ah, a mesma língua, exato, exato, que tem uma pequena noção, né, da isso. metafísica do curso, que a Uhum. gente pode, né, que a gente que sabe, né, que sabe o que a gente vai falar, né, vai praticar o perdão do não julgamento, tudo e Sim. tal, e a gente fica muito mais à vontade, né, para trazer, né, esse conteúdo que está na nossa mente. Então isso é muito importante. Eu acho que eu já disse isso para você. Eu comecei escrevendo uma carta para Jesus há muito tempo atrás, e essa carta eu continuo escrevendo ela até hoje, ela não terminou, né? Ela não terminou, ela já está com quase 400 páginas. Então, é isso. É, que bom, né? Muito Que bom. legal, que bom mesmo, Lu, que bom. É. Sim, escrever é uma ótima estratégia para você organizar seus pensamentos e voltar um pouquinho, ficar mais devagar. Eu acho que Isso. tem uma pergunta, um pedido? Tem. A Tânia E.C. Almeida, É. ela diz assim: outro tema tabu que gostaria de ouvir vocês é sobre a morte. Poderiam falar um Hum, pouco? hum, Podemos falar um pouco. Tem inclusive, um caso recente comigo, né, Lu? Lu também sabe. Então, sim. é assim, gente, é um grande tabu, tá? Mas por quê? Porque quando os corpos são reais para nós, né? Não só os corpos físicos, mas os emocionais, né? Então, assim, a pessoa, a personalidade, principalmente aquelas que a gente gosta, né? Então, assim, para nós, a realidade é aquilo ali que a gente está vendo com os sentidos físicos. Uhum, Certo? Então, quando acontece a morte do corpo, né? Quando acontece a morte do corpo, é como se é, reafirmasse que o sistema de pensamento do ego está certo, não é? Então, por mais que sejam as tentativas religiosas de lidar com isso, né? Ou filosóficas, sei lá, né? uhum, Então, a morte não é o fim da vida, né? E etc, etc. Mas nessa reafirma a separação, né? Porque, afinal de contas, os sentidos físicos, eles veem, né, aquele corpo, eles sentem o que a companhia daquele corpo faz para gente, o uhum, apoio, né, ou sim. não apoio, sei lá, né, ou qualquer coisa, mas aquilo sendo muito real, a hora Uhum, que esse corpo não está mais vivo, vivo, o corpo nunca esteve vivo, por isso ele não pode morrer. Mas isso é na teoria, certo? é. A Tânia está falando, né? Certo, Tânia? Então, é na teoria. Então, assim, na Uhum, teoria, a gente sabe disso. uhum, Agora, quando a gente tem um respaldo, né? Só contando desse meu caso recente, uhum, mesmo quando a gente tem o respaldo de um curso em milagres com essa teoria, que é muito mais profunda a respeito de que o corpo não vive, por isso ele não morre, esse respaldo, ele não vou dizer que ele não tem o seu papel, ele tem um enorme papel. A coisa fica muito, ela volta muito mais rápido, mas uhum, não significa que a gente não tenha que olhar para essa crença, não uhum, significa que a gente não tenha que sofrer com isso, né? uhum, Não uhum, significa que a gente não vai ter saudade da pessoa que largou o corpinho, né? Eu sempre uhum, falo, ela largou o corpinho, é só isso, né? sim. Então, mas tudo isso e a unicidade, né? A unicidade que a gente aceita só um pouquinho, mas essa unicidade ela dá um suporte para a gente, né? Uhum, A gente é. sente um pouquinho lá no fundo, às vezes vem um pouquinho mais, que essa separação não é possível mesmo, né? Que Uhum, essa pessoa vai estar sempre na nossa mente no sentido memória amorosa,
Memória Perfeito. amorosa. Então, e É. assim, e a morte é realmente difícil para todos nós, muito difícil para todos nós. E às Uhum. vezes, quando eu lia no começo, né, no começo dos meus estudos, que eu lia quando Jesus falava da morte, eu achava até agressivo, sabe? Eu falava, como assim? Mas como assim? O corpo não pode morrer porque ele nunca nasceu, sabe? Então chega a ser agressivo para a gente, né? É. Principalmente nos históricos da coisa. E uma coisa porque é muito recente para mim, né? Porque faz muito pouco tempo, perdi uma pessoa muito, muito querida. Assim, o que a gente precisa lembrar é que a dor que a gente sente nessa separação, ela sempre, sempre, sempre tem um rabinho ligado à culpa, sabe? Podia ter feito melhor, podia não ter feito, podia ser assim, e sabe? E quanto mais a gente consegue observar, né? Quanto mais a gente consegue observar esse movimento, né? De culpa, de saudade, de coisa, mais a gente consegue voltar, né, a lembrar isso que o Jesus ou o Espírito Santo está falando para a gente. Né? Mais facilmente, eu quero dizer, né? Mais rapidamente, não facilmente, mas mais rapidamente. Pode falar, Lu, fiquei, ó, Não, tomei que conta aqui do lindo. negócio agora. Não, não, que lindo, porque, nossa, que bom que a Tânia trouxe isso, né? E Uhum. esse é um tema, né? A morte do corpo é um tema que sempre vem para a gente discutir, para a gente refletir, né? E a morte do corpo, né, a Maria Amélia, está totalmente ligada ao sistema de pensamento do ego, né, que quer nos convencer, né, da nossa finitude, né, né, Isso, dentro do tempo linear, desse serzinho que a gente acha que a gente nasceu, vai viver e vai morrer, acabou, né? Então o ego quer que a gente pense, né, nesse serzinho, nessa finitude, mas o livro leva, a proposta do livro é a gente olhar além, né, disso tudo, buscar uma compreensão fora do mundo, né? Então, que bom que você trouxe isso, Tânia, que é, realmente é importante a gente começar a enxergar tudo isso e buscar uma nova interpretação, a nova visão, uma visão isso, diferente, né? Que essa visão diferente vai trazer para a gente uma esperança, vamos dizer, e essa esperança está na nossa mente, isso. que é o Espírito Santo. E é isso mesmo. E você falou desse negócio da finitude, né? Hum, E a gente lembrou aqui na aula de terça-feira, né? Com hum, as meninas aqui presenciais. E hum. aí a gente lembrou disso, olha, porque escondido na mente tem essa ideia mesmo de finitude. Bom, se essa pessoa foi, eu também vou. Uhum. Né? Então, assim, Sim. tem tudo isso vai passando, e quanto mais a gente olha, ou fala, ou vê, né, tudo, Hum. menos assustador vai ficando, porque a gente agora já tem essa outra base que fala de forma muito diferente, né, Lu? Mais alguma coisa? A Cláudia diz que a ideia da perda reforça muito a separação. Sim, certamente, né? Que é isso que a gente está falando. Alguém comentou alguma coisa antes? A Cláudia deu um relato, né? Ah, tá. Meu pai deixou este plano há 2 anos. Uhum. Gosto de pensar que eu não o perdi. Só ganhei ele como símbolo de cura aqui. Eu Hum. recebi tudo o que tinha que receber. Isso me ajuda a ser um com ele. Isso, muito gostoso. E nós todos vamos usar todas as estratégias que a gente conhece, né, para ir lembrando, né, para ir lembrando cada vez mais e tudo, né? Nossa. Eu não E é sei o que ela está isso. falando aqui, acho que é a Tânia mesmo. O Espírito Santo decide olhar para a morte de um jeito diferente. É isso aí, né? Perfeito, Tânia, perfeito, é isso. E tudo, né, Maria Amélia, vem da origem lá daquela diminuta insana ideia da gente acreditar que a gente se separou de Deus, né? Então, né? Total. Então, Esse é o start do nosso mundinho e esse é o start de cada detalhe que a gente tem aqui, né, de uhum, sentimentos, de acontecimento, que a gente não possa associar a paz e a é, alegria. Mesmo porque exato. paz e alegria são irmãs, como fala, siamesas, né, gente? Tá? Então, assim, Uhum, elas não podem viver uma sem a outra. Então, paz e alegria, e é, tudo que a gente não pode associar a isso, vem realmente da diminuta e louca ideia, né? perfeito, Parece que tem uma perfeito. pergunta. Sim. Tem mais uma pergunta. Poderia esclarecer a afirmação.
tudo já está escrito? Isso é É. confuso, pois parece que tudo está predestinado. E o livre-arbítrio, onde entra? Ó, eu vou dar uma resumidinha, tá, Lu? E Sim, depois você sim. complementa para mim, por favor, tá bom? Vamos lá. Quem perguntou isso? Inês, Inês. Inês. É, Inês, então é assim, ó, moçada, é assim. Tudo já foi escrito, né? Ou o roteiro já foi escrito, né? Ele já foi filmado, o roteiro já foi filmado. Existem, né, muitas formas que a gente fala isso. E o roteiro já foi filmado, acho que é do Ken, né? Ou é do Gary, eu não lembro, tá? Mas tudo significa. O que significa isso é a diminuta e louca ideia, né? Ela é só uma ideia. E ela deu origem a um mundo inteiro que nós acreditamos que seja a nossa realidade, tá? Mas ela deu uma origem com muitos detalhes juntos, inclusive o tempo linear, né? Tudo isso faz parte desse arsenal para provar para a gente que a separação é real, né? Eu não sou a Inês, eu também não sou o Luciano, certo? Então tudo aqui está certinho. E o meu corpo, por exemplo, ele envelhece. Eu tenho, né? Para quem é reencarnacionista, por exemplo, nós temos muitas vidas anteriores e muitas vidas posteriores a essa e etc. Mas a metafísica de um curso em milagres diz que tudo já aconteceu. As vidas passadas, as futuras, essa e tal, tal, tal. Porém, né, moçada? Porém, o que acontece é, ah, a gente não vai entender isso nesse estado da mente separado, tá? Então, aí, nesse sentido, vejam, o autor do curso pede um pouquinho de humildade para a gente. Ele fala, ó, presta atenção, você não vai entender, porque o estado da sua mente é dual. E o que eu estou falando para você é unicidade absoluta. Você não consegue entender isso. Então ele fala, mas eu não estou pedindo para você entender. Eu só estou pedindo para que você aceite a tarefa que eu estou te dando agora, que é perdoar aquilo que está do seu lado agora, né? Neste momento que você sente que é o agora, tá? Então ele fala, e aí nós temos é, o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é só que agora nós não temos outro tempo para ter esse livre-arbítrio, e o livre-arbítrio é ensinado em um curso em milagres, ok, moçada? Tá? Não adianta a gente tentar colocar outra coisa aqui, porque não funciona, certo? Nós vamos entrar em debate, em achar diferenças, mas para um curso em milagres, o nosso único livre-arbítrio é escolher permanecer com o ego, que já é uma escolha dentro deste mundo, ou escolher o Espírito Santo para interpretar as coisas, ok? Então, esse Isso. é o nosso único livre-arbítrio. Aí, nesse sentido, né, nos livros do Carlos Oswaldo, por exemplo, a gente tem ele tem uma forma de falar muito gostosa, né? Que ele meio que facilita a forma que o Ken fala, mas o Ken, o Openick, fala também. Então, nós não temos, o nosso livre-arbítrio é escolher entre nos manter aqui, né, no roteiro do ego, ou cada vez mais escolher o roteiro do Espírito Santo, que os acontecimentos podem ser os mesmos, podem mudar, mas isso vai deixando de ser uma preocupação nossa, né? Os Sim. roteiros estão aqui, que nem o Lu falou. Ah, de repente a gente não está bem, a gente não está coisa, mas aí a gente tem as outras pessoas por perto, né? E aí a gente pode lembrar que é o nosso próprio conteúdo que a gente está olhando, e só que agora a gente pode olhar com a ajuda das outras pessoas ou não, né? Ou digo assim, uma ajuda física, porque elas estão sempre ajudando, né? Mesmo quando elas nos trazem, nos atrapalham, né? Ou nos atacam, elas ainda estão nos ajudando a olhar para o nosso conteúdo. E aí a gente olha para esse conteúdo e vai vendo que eu posso, né, pedir uma ajuda para o Espírito Santo para ver de outro jeito, tá? É. Então, esse assunto é muito complicadinho, mas assim, é só uma passadinha aqui. E claro que a gente vai falar sobre isso lá na nossa conferência, né? Porque como a gente vai falar sobre cura, né? Então, tem que entrar nessa coisa do roteiro.
né? E aí a gente vai ter todo um arsenal lá de todo mundo falando a mesma coisa. Nossa, perfeito. Pode falar também, Lu. Eu acabo. Perfeito, não, então, perfeito. Nossa, obrigado, Inês, por você ter trazido isso. Essa acho que é uma das perguntas que mais chega para nós, né, Maria Amélia? E, e eu vejo assim, o Luciano, óbvio, baseado na minha percepção, né? A primeira vez que eu escutei isso também, Inês, eu fiquei com muita dúvida. Eu não queria acreditar nisso, né? É, óbvio que era meu ego, né? Mas eu só para colocar uma reflexão aqui, eu vejo que essa pergunta ela está totalmente ligada ao controle, né? A gente achar que a gente tem controle das coisas que estão acontecendo na nossa vida ou o que está acontecendo no mundo. E quando a gente percebe que a gente não tem controle de nada, você fala, uau, uau. E isso, para mim, foi um alívio quando eu realmente aceitei que eu não tenho controle de nada. Foi um alívio. Para É muita uma gente, delícia. é uma delícia. Para muita gente não é. Para muita gente fala assim: como? Não, eu tenho controle sobre. Como assim eu não tenho controle sobre minha vida, sobre minha família, sobre meu filho? Pois é, pois é. Você acha que você Então, tem mesmo? Então vai. Fica aqui uma reflexão, então. Mas é, é lindo quando cai uma ficha e a gente fala assim: uau, que pois é. gostoso, que bom a gente saber que a gente não tem controle de nada. Então, e assim, seguindo essa mesma linha de raciocínio, né? Então, puxa, os roteiros já foram gravados, né? Uhum. Aí eu não tenho controle das coisas, eu não tenho controle. Eu não preciso ter controle das coisas, porque eu não preciso ter medo de Deus, né? Então, tudo isso ligado faz com que a gente relaxe no nosso dia a dia, né? A gente vai relaxando cada vez mais. Daí a Claita falou que ela vai na conferência. Uhul, Claita, vou querer um abraço muito apertado, viu? Que gostoso. Eu também. Nós vamos estar juntos lá, Claita. Vamos estar juntos. É muito gostoso. Que bom. Mas é isso. E aí, então, assim, meio que né, a gente pode ir Hum, acabando aqui nosso bate-papo, mas hum. eu queria falar isso mesmo para as pessoas. Gente, olha que delícia essa tonalidade de voz, não sei o que fala assim, né? Esse jeitinho do Luciano, sabe? Que vai estar presente lá com a gente, vai lá, sabe? Quando ele fala junto com a Paty, parece até uma musiquinha, sabe? Ó, vamos lá, um fala, o outro fala, assim, ó, é uma delícia. E aí, o que eu queria mesmo é falar, sabe, que vai ser um presente muito grande vocês estarem ali com a gente, viu, meninos? Muito grande. Depois a gente vai Obrigado. bater um papinho com a Paty também, né? Daqui a Isso. poucos dias. E Hum, aí a gente vai conhecer um pouquinho mais da Paty também, certo? uhum, A gente hum. poder, né, ir Que junto lá. gostoso. Nós, nós, Mais, nós. mais alguma coisa? A Inês, né? Ah, A Cláudia fala que a aceitação do controle é maravilhoso. aham. E a Inês fala que a dificuldade está exatamente em deixar o medo de lado e aceitar que a gente não tem controle. Isso mesmo, mas então é por causa disso é que a gente vai passo a passo, que a gente vai devagar, né? Vai, boa, boa. Isso. Mas que bom, nós ficamos muito contentes com o teu convite para a gente participar da quinta conferência. Nossa, já aceitamos de bate pronto quando você nos Ai, pois é. convidou, né? Foi uma delícia, né? Foi, foi. A gente se conhece faz muito tempo, né, Lu? Mas Sim, aí, sim. assim, ficamos mais próximos de uns tempos para cá e É, aí essa troca vai ficando cada vez mais gostosa e aí esse daí vai ficando muito, muito bom, né? que Que são os gostoso. nossos... E você vê, né, Maria Amélia, ontem a gente falava sobre isso. 2023 nós participamos da quarta conferência aí em São José do Rio Preto, né? E agora, depois de 2 anos, a gente está participando também, né? E agora como, né, facilitador, não Palestrantes, sei como é que você facilitadores, chama, né? palestrantes mesmo, porque vocês Palestrante, né? E vão ficar. levando um pouquinho, né, do nosso dia a dia, como é que a É, gente, né, pratica, como é que a gente tenta,
passar o nosso dia, até como casal, né? Vai ser interessante falar um pouquinho sobre o nosso relacionamento, tudo, Muito né? legal. Que aqui Agora no mundo fala aí para mim, estava gostoso em 2023? foi maravilhoso, foi lindo, Que bom, lindo, lindo. Nossa, que que encontro gostoso. lindo, É que quando a gente lindo. está de corpinho, porque o corpinho é muito real ainda para nós, é muito gostoso, né? É muito É bom. muito gostoso. A gente está junto, esse estar junto fisicamente também, quando a gente pode, é gostoso também, né? Tá todo mundo junto, né? Isso Então é mesmo, isso, que isso mesmo, muito gostoso. gostoso. O que está escrito aqui? É, Ouvir vocês, fico convencida. Ah, que A vou Ana Maria domar o fala, meu ouvindo ego. vocês, ah. fico convencida que vou domar o meu ego. Ah, e nada, Ana Maria, você só vai desistir dele, não tem que domar nada, porque nem existe, né? Então, assim, a gente desiste de dar realidade aí, pronto, acabou, né? Nossa, a Ana é uma companheira poderosa, ela está sempre conosco. Né? Que Obrigado, gostoso. Ana. Ela é uma fofa, ela é uma fofa. Obrigado, Ana. Ai, A Tânia gente. está perguntando onde Onde que vai vai ser? ser. Ah, onde vai ser? Ah lá. Ô, Tânia, vai ser em Florianópolis, vai ser nos dias 24, 25 e 26 de outubro. E a página de mais informações, ela tá na bio, tá bom? E vai ser Uhum. uma delícia, assim, se você estiver junto com a gente, tá bom? É. Ah, então tá bom. Que Lu, mais alguma bom. coisa que você quer deixar de recadinho? Alguma coisa? Ah, não. Então, nossa, assim, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Agradecer a oportunidade de estar participando daqui da conferência com você, com outros palestrantes. E, nossa, estamos aqui, na expectativa, aguardando esse momento para estarmos todos juntos. Que Isso. gostoso. Vai ser uma delícia mesmo, tenho certeza. É, é. Então, tá bom, meu amor, super obrigada, viu? Obrigada por aceitar esse convite, obrigada por estar comigo sempre, tá? E a gente se encontra mais, Sim, tá eu que certo? agradeço. Obrigado, pessoal. Obrigado, Muito Marianela. obrigada a vocês que estão aqui com a gente, super obrigada por estarem aqui juntos, né? E pelo apoio todo sempre, tá bom? Beijo no coração de cada um. Beijão, Beijo a Lu. todos. Obrigado, Marianela. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.